Sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento celebrado na Igreja na situação de doença grave ou de perigo de morte de um fiel. É o sacramento pelo qual, mediante a unção com óleo bento e a oração do sacerdote, é conferida ao doente a graça de Deus para a saúde sobrenatural de sua alma, e, se for conveniente a sua salvação espiritual, também a saúde do corpo. Cristo Jesus, ao longo de sua vida, curou, confortou, animou e perdoou os doentes, enfermos e desalentados de vida. Restituiu-lhes o ânimo, a esperança e a certeza da sua salvação. Assim também designou que seus discípulos fizessem o mesmo. Todos sabemos como é triste estar doente. A gente fica tão fraco. Jesus sentia pena dos doentes e os curava. Jesus ainda hoje continua tendo piedade dos doentes e, para ajudá-los, deixou o sacramento da unção dos enfermos. O principal dom deste sacramento é a graça do reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Apenas os sacerdotes, bispos e padres são ministros da unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Pela graça desse sacramento, o enfermo recebe também o perdão dos pecados, se o enfermo não pôde obtê-lo pelo sacramento da confissão, assim como também o restabelecimento da saúde, se isso convier à sua salvação espiritual. A Igreja recomenda muito, na medida do possível, que o doente ou aquele que está em perigo de morte se confesse antes de receber o sacramento da unção dos enfermos. O ideal é que se siga o que se chama o rito contínuo, que contempla a administração da confissão sacramental, seguida pela unção dos enfermos e, finalmente, a Sagrada Eucaristia. Se um doente que recebeu a unção dos enfermos recupera a saúde, pode, em caso de nova enfermidade grave, receber outra vez este sacramento. No decurso da mesma doença, este sacramento pode ser repetido se o mal se agrava. É conveniente receber a unção dos enfermos antes de uma operação cirúrgica importante, e o mesmo se diga a respeito das pessoas de idade, cuja fragilidade se acentua. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente a Cristo, para o seu bem e para o de toda a Igreja, o conforto, a paz e a coragem para suportar os sofrimentos da doença ou da velhice, o perdão dos pecados, se o doente não pôde obtê-lo pelo sacramento da penitência, o restabelecimento da saúde, se tal for conveniente para a sua salvação espiritual, e a preparação para a passagem para a vida eterna. O sinal visível do sacramento da unção dos enfermos é o óleo consagrado. Os óleos que são usados em sacramentos durante todo o ano são abençoados na missa do Crisma, na Quinta-feira Santa, onde é realizada pelo bispo a bênção dos santos óleos, a serem utilizados pelas paróquias para a celebração dos sacramentos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. A unção pode ser ministrada para todos os doentes em perigo de morte e também para aqueles que farão uma cirurgia delicada. A unção é feita na fronte e nas mãos, ou, se não for possível nesses locais, é feita numa outra parte. No sacramento da unção dos enfermos, a matéria é o óleo consagrado pelo bispo. A forma são as palavras da oração que o sacerdote faz em favor do doente. O ministro são os sacerdotes, e a graça reanima o corpo do doente, nos prepara para o encontro com Deus.